Bem-vindos ao Palavra de CEO, o videocast da UI. Todos os meses, eu e o Miguel Farinha, Country Managing Partner da UI, recebemos aqui convidados muito especiais. Os negócios, as oportunidades e os desafios, a forma de liderar e de inspirar as equipas, o contributo para Portugal e a maneira como prometem moldar o futuro com confiança vão ser temas de análise nesta conversa. E são histórias de quem faz acontecer no país, são histórias que nos trazem também bons exemplos na próxima conversa com casos de sucesso que vão ser aqui partilhados. Na próxima meia hora, vamos falar com o Ricardo Sousa, CEO e cofundador da Century 21. Ricardo, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, bem-vindo. Estás há vários anos num mercado que está em alta, que é o mercado imobiliário. Podemos dizer que estamos a viver um momento mais desafiante de sempre? Não diria. Nós iniciámos este projeto, a Century 21, no final de 2004 e desde esse momento vivemos muitas experiências, muitos desafios. Logo, para mim, comecei este projeto, tinha 25 anos. Eu tinha aqui uma ingenuidade do que é o negócio, o que é um mercado muito grande. E tivemos que viver logo muito cedo um grande desafio, que foi esta crise, a grande crise financeira que houve. E foi um período muito longo que mudou completamente as regras de jogo. O nosso plano de negócio inicial foi completamente revisto e esse foi um dos primeiros desafios que tivemos, bastante diferente do que temos hoje. Mais tarde vivemos a pandemia, o confinamento, também mudou completamente as regras de jogo, mudou de uma forma estruturante aquilo que foi o negócio daí para a frente. E agora temos uma situação bastante paradoxal, porque temos um mercado muito dinâmico, com muito negócio, muito volume, muita dinamismo, mas é um mercado que esconde uma realidade social muito preocupante para o país. E que atingiu os preços mais altos de sempre também, não é? E estamos num momento onde a evolução dos preços está com um ritmo muito alto há muito tempo e esse é um grande desafio para o nosso país. Ricardo, o que é que este momento exige ao nível de liderança e de visão de quem está à frente de uma rede como a Century 21? O que é que isto exige de vocês? Este momento exige, sobretudo, responsabilidade. Porque não podemos olhar para o negócio só para o dia de hoje e aquilo que é o benefício direto que as empresas têm, ou os stakeholders têm no negócio no dia de hoje, porque, como comentava antes, o mercado está dinâmico, há transações, mas há um problema social muito grande. E é a nossa responsabilidade não olhar para o dia de hoje, mas ver a sustentabilidade deste mercado a médio e longo prazo. Nós, desde 2019, estamos a alertar para este desafio, que é o rendimento dos portugueses versus o poder das casas. E estamos a fazer esta análise e a publicar estudos onde fazemos esse cruzamento por conselho. E desde essa data que estamos a alertar para um problema que se tem vindo a agravar e isso, na nossa opinião, é aquilo que todos nós no sector temos que ter. E quando falo do setor, obviamente a parte privada, mas também o Estado e o setor público, onde é preciso coragem de todos para dizer realmente onde é que está o problema, mas sobretudo explicar que a solução é uma solução que vai demorar muito tempo a trazer resultados. E essa ideia que há uma solução rápida, que há uma solução fácil, não existe e é preciso ter essa coragem para explicar, não, isto é um problema estrutural, vai durar muito tempo e temos de ter todos, por isso eu escolhi a palavra responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel naquilo que podemos fazer para mitigar e contribuir, sobretudo, para uma solução e para uma discussão com sentido de médio e longo prazo. E já vamos continuar a falar de negócio, mas só para voltar atrás relativamente ao teu percurso, falavas há pouco que começaste nos teus 25 anos. Este percurso na Century 21 foi planeado, fizeste o teu plano de carreira, foi aqui um bocadinho também fruto das oportunidades e do acaso do setor. Como é que foste preparando? Eu nasci no mundo dos automóveis. O negócio de família era nos automóveis, a minha paixão era os automóveis, eu pensei que ia ser piloto de Fórmula 1 e era essa... Qual era o teu plano? Pensei que estive sempre muito neste mundo dos automóveis, competi, fui piloto federado e achei realmente que ia por aí. Quando começo a estudar, começo a ganhar outro tipo de conhecimento e outras perspectivas, na altura, nos anos 2000, estava a tecnologia e a internet, e envolvi muito na parte de tecnologia, foi uma paixão que também foi crescendo em mim e as primeiras experiências profissionais foi muito nesse mundo, na altura das .NET, e que estava muito com essa ideia de criar algo, de trabalhar numa empresa, mas
quando chega 2004, como família, o negócio estava a entrar para a parte do imobiliário, saímos do mundo dos automóveis e com alguma... diria que não foi coincidência, mas aconteceu conhecer um setor que desconhecia completamente. A ideia que temos do setor imobiliário é muito superficial e conforme fui conhecendo mais do setor e tive a sorte de conhecer uma responsável da Embaixada dos Estados Unidos que falou de uma empresa, de uma marca que estava à procura de parceiros para Portugal, estava a selecionar parceiros e eu sempre tive muito a ideia de empreender e não ficar dependente da família, no negócio da família. Acabei por ser absorvido e sermos todos parte do grupo familiar, mas o conceito de constituir um negócio fez parte. E esta ideia de tudo o que ainda estava por fazer e que acredito que ainda há para fazer no mercado imobiliário português, abriu-me esta porta da parte da mediação imobiliária, da consultadoria imobiliária, do residencial, porque o mercado imobiliário português, sobretudo o residencial, versus outras vertentes, logístico, o que é retail, escritórios, são dois mundos muito diferentes. E se por um lado já havia uma grande profissionalização, por outro era tudo por fazer. E acabou por ser uma intenção de querer estar, mas não aconteceu de uma forma pensada, foi algo que me fui deixando levar. E encontraste alguma semelhança entre o mundo da velocidade e o mundo imobiliário? Acho que tudo o que é desporto de alta competição traz sempre aprendizagens para as empresas e para os negócios, seja naquilo que é a nossa autoliderança, sobretudo a disciplina que tens de ter, o foco que tens de ter, o querer ser melhor. E no meu caso em particular, algo que veio muito de mim desde o início, foi a questão do espírito de equipa. E houve vários prémios que ganhei, mas houve um que sempre me marcou, e marcou-me, obviamente, pela distinção, porque nunca tinha pensado nela, e que me foi moldando, que foi de fair play. Acho que, seja na competição, na alta competição, nas empresas, nos negócios e equipas, isso é algo que faz muita falta, faz mesmo muita falta. Seja a parte ética, mas ser fair play, saber ganhar, saber perder, saber valorizar quem está a ganhar, seja um concorrente, seja alguém dentro. E isso acabou por também fazer parte dessa moldagem minha como pessoa e, obviamente, como líder, de poder fazer esse crescimento. Então, da competição dos automóveis, eu correr, porque nos automóveis eu fazia velocidade, trabalhamos ao milésimo de segundo, não é? Tem que trabalhar para ganhar milésimas de segundo e perde-se muitos lugares por milésimas de segundo, ou seja, a questão da precisão, da disciplina, do treinar, da repetição, do ir aprendendo com o tempo, ou seja, foram coisas que obviamente que vêm, mas acho que o desporto de alta competição traz isso sempre, seja qual for bons ensinamentos, não é? Qual for o setor onde possamos estar. Ricardo, olhando agora para o outro lado, para o negócio da 121, qual é que identificas como o teu maior desafio desde que estás na liderança da 121? Há várias coisas que me ocupam na questão do mercado imobiliário e na 121 em particular. Primeiro temos um desafio, não é, que nós somos uma empresa, que somos basicamente uma comunidade de empresários, de empreendedores, de pessoas autónomas. Não é uma hierarquia direcionada, que nós tomamos uma decisão e as coisas acontecem. São um conjunto de empreendedores que se unem. Nós temos um regime, trabalhamos a expansão em regime de franchising, sei que cada franqueada é jurídica e financeiramente independente. Cada um dos nossos agentes imobiliários é jurídico e financeiramente independente, ligado a um dos nossos franqueados. Faz logo que a liderança, a forma como atuamos, tem que ser muito bem pensada no impacto que vai ter toda a estrutura, porque não é chegar um dia e queremos ir afinar mais para a esquerda ou afinar mais para a direita, e a questão da coerência, da consistência aqui é realmente importante. E aquilo que muitas vezes aprendemos na teoria da influência, da gestão das pessoas, no nosso caso não é uma opção, é mesmo, faz parte de um modelo de negócio. E esse começa por ser um desafio. Como é que podemos moldar uma organização ou influenciar uma organização naquilo que falávamos antes, o que são princípios éticos, dos valores,
para que exista uma coerência naquilo que é a forma como uma marca se apresenta ao mercado e é percebida pelo mercado. Esse é claramente um desafio organizacional. O segundo ponto é porque é um mercado caracterizado, não quero ser injusto, porque obviamente há pessoas de muita qualidade no setor, mas muito oportunista. O negócio hoje é maximizar hoje, e nós estamos no residencial, num negócio que é o centro da vida das pessoas, que é a casa onde a vida acontece e onde o que eu escolho hoje, que é a casa que estou a comprar, que vou arrendar ou que vou vender, vai ter um impacto muito grande. E acho que falta em Portugal, no residencial, esse sentido do impacto e da responsabilidade que nós temos. Desde quem está na parte do apoio a que é a comercialização, a estar a comprar e a vender, de quem planeia, de quem urbaniza, pensarmos o todo e não só aquele silo onde nós estamos focados, onde queremos maximizar o nosso lucro, ou maximizar a nossa eficiência. E isso seria um desafio, algo que me preocupa, onde nós temos que estar neste setor, e em particular no residencial. Mais lado emocional, portanto, além do racional. Como é que prevês fechar a faturação no final deste ano e como é que antevês o 2027? Nós somos uma marca que ainda estamos em fase de expansão, de consolidação. Temos espaço para desenvolver o nosso negócio, para ganhar cota de mercado, para chegar a zonas do território onde não estamos. Somos uma marca completamente transversal, norte a sul, ilhas. Nós, este ano, estimamos acompanhar no processo de compra, venda e arrendamento mais de 26 mil famílias a conseguirem a sua casa, seja por via do arrendamento ou por via de compra, porque estão a comprar, porque estão a vender. A maioria destas operações, eu diria mais de 75%, vão ser compra-venda, porque somos uma cultura de muito proprietário. O valor médio que transacionamos, que às vezes as pessoas pensam, vocês estão a vender casas por milhões. O valor médio de uma casa vendida na C321 são, neste momento fechámos o semestre, a 260 mil euros, não chega a 270 mil euros. As pessoas perguntam, mas onde é que estão essas casas? Exato. Não há. Onde é que estão? Porque, obviamente, Portugal é muito mais, não é? Há muitos imóveis por aí fora. E isto vai nos permitir fechar este ano, pela primeira vez, a fazer ou movimentar mais de 5.500 milhões de negócio imobiliário. O que, obviamente, já é muito representativo do que é o negócio imobiliário português, uma cota de mercado representativa. A nossa ambição é alcançarmos 15% do mercado. Este ano não vamos estar ainda nos 10%, portanto temos ainda margem para crescer e esse é o nosso foco onde queremos estar. Depois, naturalmente, naquilo que se reflete nos serviços da nossa rede de franchise, no negócio da nossa rede, este ano estimamos estar nos 200 milhões de euros de faturação e no próximo ano, 2027, prevemos continuar com um crescimento a 2 dígitos, que é a nossa expectativa. Mesmo compensando o que pode ser uma correção do mercado já este ano 2026 e 2027, o que temos que fazer é um trabalho de conquistar cota de mercado para continuarmos o nosso crescimento. Nos bastidores falávamos há pouco, os três, que já se sente um pouco essa correção, não é? Queres explicar porquê? Quais são os primeiros sinais? O mercado está bastante seletivo neste momento, porque nós temos em Portugal, e os últimos dados do INE deste trimestre, o que mostram é uma redução significativa das transações, já no primeiro trimestre, aproximadamente 9% de queda de transações, 8,6%, apesar do valor das casas continuar a crescer e o volume continuar a crescer. E isto acontece porque temos um negócio que é sustentado pelos portugueses, mais de 80% das vendas são feitas por portugues, e troca de casa. O que é que isto nos diz? Que o mercado não se move pelo rendimento das pessoas, mas pelo seu património. Tenho uma casa para vender, vendo a casa, compro outra. E estão cada vez mais pessoas a ficar fora de mercado, porque não têm o rendimento, a casa não valorizou, não consegue vender a sua casa, é um mercado cada vez mais seletivo. Isso está a saber no número de transações, apesar de termos uma procura muito forte que continua a fazer esta pressão nos preços, que mantém os preços ainda numa tendência de subida e não de correção. Ricardo, mas falando desse tema, e claramente, como já falaste, os preços das casas dispararam nos últimos anos, e tu já próprio referiste noutras entrevistas que tem muito a ver também com décadas de pouca construção nova e pouca oferta no mercado. Achas que a nova lei dos solos e a desafetação de terrenos rústicos para urbanos pode tornar o preço final
mais acessível? Vai ajudar este processo ou não? Qual é a tua opinião? O primeiro problema que temos é um problema de rendimento versus imóveis. É algo que temos posto muito em evidência, que o mercado imobiliário está a acompanhar a tendência europeia, contudo continuamos com salários portugueses que não estão a crescer ao nível do resto da Europa. E este é um desequilíbrio que existe muito grande. Porque construir hoje a habitação nova, o custo é de facto muito alto. Os imóveis usados, esse é um ponto importante, obviamente estão a acompanhar, porque não há novo, a pessoa é obrigada a comprar o usado e o usado está a subir o preço. Não se trata, e isso é algo que temos feito muito força neste ponto, não se trata só de construir mais. As perguntas certas são onde construir, como construir, para quem construir. Porque nós temos oferta, não temos a oferta nos segmentos ajustados ao nosso rendimento. Portanto, mais do que a transformação, fazer aqui um parênteses, a nova lei dos solos, a transformação de algumas zonas de rural a urbano é necessário, é importante. Agora a pergunta é, mas deveria ser transversal a todo o território? Ou as medidas que estão a ser hoje executadas dos planos de habitação nos sucessivos governos faz sentido serem aplicadas de uma forma tão transversal? Não. Para nós faz muito mais sentido refer o plano diretor municipal da área metropolitana de Lisboa como um todo e não por autarquias, porque, por exemplo, Lisboa somos um território geográfico muito pequeno e necessariamente vamos ter que crescer em altura. E há zonas da cidade que podem crescer em altura, como da área metropolitana de Lisboa, e aqui estamos num sítio privilegiado para ter essa noção da região e não da cidade. Temos que olhar para a região e não para a cidade. A solução de Lisboa não está em Lisboa, vai estar na sua ligação com os vários pontos, e aqui entra algo que para nós é muito mais importante para o debate, que é a mobilidade urbana. Os transportes públicos, as ligações, porque hoje não se trata onde é que eu vivo, trata-se de quanto tempo é que eu demoro ao local de trabalho onde eu quero viver. Portanto, eu diria que o nosso desafio não é baixar preços, o nosso desafio é aumentar a oferta em diferentes segmentos. Porque hoje em dia, quem promove, quem constrói, está forçado a construir e a promover para segmentos mais altos, para que a equação funcione e que os planos de negócio funcionem, e não conseguem produzir habitação suficiente nos segmentos de preço que de facto faz sentido. Nós, no nosso estudo, usámos uma regra simples, que foi os escalões de IRS, rendimentos englobados, líquidos. E para uma classe média portuguesa, a casa ideal para ter uma taxa de esforço assumível são 350 mil euros. E a casa que compram um apartamento T2, que seria a casa tipo 90 metros quadrados. É impossível construir esta casa hoje. Sim. É impossível. Portanto, nós temos mesmo que fazer um trabalho de aumentar esta oferta nos segmentos onde, de facto, as pessoas podem comprar. E as várias políticas que estão a ser feitas, na nossa opinião, pecam, por ser demasiado generalistas, porque o problema é claramente definido no território, mas acima de ser definido no território, a principal desigualdade que existe hoje em Portugal é: sou proprietário ou vou entrar pela primeira vez no mercado? E este desequilíbrio e esta diferença, porque quem já está no mercado está bem, está a comprar, por isso é que estão a vender 170 mil casas em Portugal. Quem ainda não entrou no mercado é que não consegue. Portanto, esta é uma parte da população que precisa de um apoio completamente diferente de todos os outros. E é uma parte muito mais pequena, então não posso ter uma medida que seja para todos. Depois, o que é que temos? Uma concentração urbana que existe e vai continuar a existir num território que é muito pequeno. Portanto, está muito claro no território onde é que temos que construir mais, onde é que as leis de alteração de solo urbano e rural deviam incidir, porque quando dispersamos por todo o território, as necessidades também são desiguais. Portanto, e é um erro também falar em baixar preços. Não temos que baixar preços, temos é que tornar o país mais competitivo, atrair talento e reter talento de maior qualidade, tentar subir rendimentos, mas acima de tudo produzir as casas onde elas fazem falta, para a parte da população que necessita. Os jovens é outro bom exemplo, e nós acompanhamos isso no dia-a-dia. Não havia necessidade de ter o apoio aos jovens transversal, completamente desnecessário. Se devemos focar, quais são os jovens que estão efetivamente fora do mercado? Quem é que tem um rendimento abaixo da média do seu concelho? Acho que hoje a solução de curto prazo
exige muito maior assertividade e temos que olhar para o problema estrutural que temos e pensá-lo a longo prazo. Essa preocupação de quanto é que eu posso pagar também esteve na base da fintech do projeto de Finance 21, que no fundo tem foco na intermediação de crédito e nesta pergunta, não é? Afinal, quanto é que eu posso pagar, até onde é que eu posso ir? Isso também pode ajudar a redefinir aqui a forma como compramos casa? Completamente. E esse é um dos nossos desafios e também de responsabilidade. Que o processo de compra de casa é muito aspiracional. Eu começo a sonhar. Todos gostávamos de uma casa muito fora das nossas possibilidades. Primeiro porque não temos consciência do que é o custo realmente de comprar uma casa. Não é só o preço que aparece no anúncio do portal imobiliário. Acima disso, há outro conjunto de custos que temos que assumir. Não só de entrada, mas de manter a casa. Quanto tempo custa manter esta casa? E não é só o condomínio. É da energia, a conta da gás, da eletricidade, depois os custos de locação. E as pessoas falta-lhes este conhecimento e esta... Ou seja, acabam por comprar acima das possibilidades. Ou não consigo comprar e há uma frustração. Portanto, aí é onde surge este conceito de negócio de unir o financiamento imobiliário com o processo de aquisição. E eu iniciar o processo de compra de uma casa depois de saber exatamente o que é que eu posso pagar por mês de uma forma líquida. Daí até o próprio Banco de Portugal definiu as novas regras da STI e não somente uma taxa de esforço normal. E daí podermos, com o que podes comprar, com o valor que podes pagar por mês, então qual é a casa que podemos procurar para ti? E toda a experiência de compra de casa melhora e faço uma compra muito mais responsável a médio e longo prazo. E aqui, claramente, as macroprudenciais, que há muita discussão à volta das macroprudenciais do Banco de Portugal, claramente são importantes e necessárias e isso é algo que enquadramos dentro dos nossos modelos e da forma como trabalhamos para garantir que as pessoas podem fazer esta compra de uma forma responsável e a pensar a médio e longo prazo. Claro, porque tu falavas dos jovens e da compra de casas. Nós estamos aqui uma geração que vai viver de forma diferente, muito mais no arrendamento e menos na propriedade. Achas que estamos a mudar para este paradigma? Ainda não. Por Portugal, mesmo Espanha, como nós trabalhamos nos dois países, é algo que investigamos muito, não só a parte quantitativa, mas qualitativa, e o jovem português continua a ter como seu propósito de vida casar, ter filhos e ter casa própria. Continua a ser realmente o que move a intenção daquilo que é a maioria, sobretudo se sairmos dos principais centros urbanos, que pode ser uma Lisboa ou um Porto, continuamos muito assentes neste princípio de propriedade, neste princípio de família. Não é necessariamente mau, e vimos durante o Covid e hoje, nesta crise de acesso que temos, a propriedade é fundamental para o mercado funcionar e para as famílias. Mas o património dos portugueses tem vindo a valorizar. No Covid, a mesma coisa. O facto de haver propriedade permitiu que as pessoas continuassem a subsistir de uma forma bastante saudável. E esta ideia do arrendamento, há aqui dois fatores. Um, de facto, é cultural, mas segundo, não há oferta. Se nós tivéssemos um mercado de arrendamento a funcionar, com oferta totalmente transparente, havia muito mais pessoas a optar por arrendamento. As pessoas, neste momento, à parte do cultural, são empurradas para a compra de uma casa. Porque o crédito à habitação, a prestação, é muito mais barato. E estou a construir poupança, estou a construir património, as pessoas são empurradas. E nós aconselhamos muito, e algo que insistimos muito com os nossos clientes, e mesmo com as nossas equipas, qualquer decisão para menos de 3 anos é arrendamento. Seria a solução lógica e racional, mas não temos um mercado de arrendamento a funcionar. E um dos temas que nós temos batalhado muito é o combate à informalidade que deve existir. Se por um lado temos algo bom, que o nosso mercado de arrendamento é caracterizado por múltiplos pequenos proprietários, que têm 1, 2 casas, 3 casas, não temos o controle ou a propriedade está concentrada só nos fundos, porque é muito essa ideia, mas não, a propriedade está concentrada em muitos pequenos proprietários que fazem o mercado de arrendamento. Faz com que o mercado seja muito informal. O processo de arrendamento é feito em passa-palavra, não há contrato, sempre a forma como as casas estão arrendadas ninguém sabe bem. Ou seja, as estatísticas de arrendamento para nós deixam-nos muito inquietos no sentido de não é esta a realidade no mercado de arrendamento. Há mais casas a serem arrendadas, não há tantas casas vazias, os valores não transmitem aquilo que é de facto o mercado e esse combate à informalidade é por onde devíamos começar. É verdade que existe esta instabilidade fiscal, jurídica, que afasta as pessoas do formal e afasta mais, sobretudo, investidores profissionais de entrarem no mercado.
termos mais grandes proprietários, o que é que iria trazer? Normalização, standardização, um mercado muito mais transparente, que obviamente depois os pequenos proprietários acabariam por ter que alinhar. Num mercado tão informal faz com que não tenhamos um mercado de arrendamento. Sim. E afasta, porque o que seria normal, vimos noutros países, é os jovens, claro, vão para o arrendamento e não haver este conhecimento de outras alternativas de investimento, de poupança, porque na cabeça dos portugueses, o que é que eu faço com a poupança? Compro uma casa. Tenho mais poupança, o que é que eu faço? Compro uma casa de férias. Tenho mais poupança, o que é que faço? Compro uma casa. E o racional é muito engraçado, que nós vemos. Eu compro na minha cidade, sou Torres Vedras, compro em Torres Vedras logo, não é? Depois, Santa Cruz seria algo lógico para comprar. Ou o Algarve, então eu compro na minha casa, depois na capital, Lisboa, ou outra capital mais próxima para ser o Porto, para quem tiver. E é o racional muito do investidor e do aforrador português, é este. Passa de pais para filhos essa cultura ainda, não é? Sim. Mas no tema dos jovens, no fundo dizias que eles são empurrados para comprar face ao tema do mercado do arrendamento. O problema é que realmente há preços muito altos, não é? Aos níveis das capitais da Europa, e depois há salários que são baixos e não estão compatíveis. E a pergunta é como é que se torna este mercado mais inclusivo para os jovens? O que é que pode ser feito, no teu entender, melhor, seja com políticas públicas ou não, mas para incluir, porque há muitos jovens excluídos desta possibilidade de ter uma habitação? Aqui há um desafio que é evidente, que a emancipação é cada vez mais tarde. Não por opção, mas não há alternativa, porque não se trata só de quanto é que eu ganho, e aqui os rendimentos, a precariedade do trabalho inicial, empurra as pessoas para não conseguirem o crédito. Não é? Mesmo os apoios que existem hoje, se eu sou precário, tenho um rendimento é baixo, eu vou ser avaliado pela taxa de esforço, e se tenho um contrato efetivo ou não, portanto vou estar sempre fora do mercado. É verdade que nós temos, isso é muito evidente no mercado e nós lidamos com isso diariamente, o apoio familiar. E aqui voltamos à questão da estrutura familiar e desta cultura de família que existe em Portugal, que os jovens, os que têm essa possibilidade, contam com o apoio da família. Os avós, os pais ajudam os filhos, ou porque vão casar, ou porque vão entrar. Até porque o acesso à habitação neste momento está diretamente correlacionado, e nós analisamos isso, com iniciar a vida a dois. Porque hoje viver sozinho é um luxo, é quase impossível para a esmagadora maioria. Então está muito associado a encontrar essa pessoa com quem vamos viver juntos e podemos partilhar então o custo de entrar. Porque entrar só com um rendimento exclui a grande maioria. Como é que se resolve esta situação? Acho que claramente o mercado de arrendamento é a porta de entrada e tem que ser a porta de entrada e tem que haver condições desse processo pelo mercado de arrendamento. Temos que ver outras soluções de living, algo que muito na construção e na promoção estamos a estudar muito, os co-living, os flex-living, que criem soluções, mas também aqui tem que ser inclusivo, porque o que está a surgir neste momento nos modelos alternativos são muito para um segmento médio-alto e alto, o que exclui logo quem realmente iria precisar destas soluções mais flexíveis para entrar, tanto a nível de tempo, de pay-per-use, o uso pago, e fazer uma gestão muito mais autónoma. É muito importante alterar os códigos e as regras de construção, porque nós hoje, os nossos códigos e regras de construção, para os seguir, obrigam a uma construção cara, a casas muito grandes, porque quando nós somamos todas as divisões, as áreas mínimas das divisões que somos obrigados a cumprir, ficamos com uma casa muito acima da média da União Europeia. Se o preço do custo de construção se vê pelo metro quadrado, quanto maior forem as casas, pior é, temos que criar condições também para que isso aconteça. Portanto, como é que transformamos mais inclusivo a longo prazo? De facto, há aqui bases estruturantes importantes. A curto prazo, como falávamos antes, temos que ser muito mais assertivos nas políticas públicas do apoio aos jovens e não tão transversal, que é para apoiar os jovens que realmente estão excluídos da habitação, sem pôr mais pressão na procura, que é o que estamos a fazer agora com o apoio tão transversal. Ricardo, e tendo agora já aproximado do fecho desta conversa, o que é que, na perspectiva, é mais urgente mudar para garantir a sustentabilidade deste mercado imobiliário no futuro? Porque há aqui um tema de sustentabilidade do mercado no futuro, não é? Quando pensarmos, acho que temos que pensar para onde é que as nossas cidades têm que ir, não é? Porque falamos muito, usando as tecnologias internacionais, affordable housing, mas o conceito tem que ser affordable living,
e a qualidade de vida da cidade e como é que queremos construir as cidades. Desde transportes públicos, equipamentos públicos e como é que tudo vai combinar, isso obriga a repensar o planeamento, não da cidade em si, mas de toda a região, como disse antes. E esse debate não está a existir neste momento. Sim. Não estamos a falar de planeamento urbano, não estamos a pensar. Temos agora o grande projeto da cidade de Tejo, não é? Que este já é um projeto mais macro que faz sentido, mas se nós olharmos para Madrid, o que é que temos? Temos toda a Castelhana Norte, que é um mega projeto urbano, temos a parte sul. Isso faz falta em Portugal, que é pensarmos projetos estruturantes a longo prazo. De toda uma região a longo prazo, porque temos que pensar para onde é que vamos, porque nós neste momento estamos de facto com a população ativa está em máximos históricos, estamos com crescimentos de população. Agora, até que ponto é que este crescimento populacional é flutuante ou é definitivo? Porque para onde é que vai a nossa população a médio e longo prazo e o que é que vai ser feito para atrair e para reter a população? Ou seja, nós temos que pensar o mercado imobiliário não como o centro, mas como uma das peças que tem que fazer sentido para as nossas cidades e para a nossa região. E esse debate mais amplo, mais de planeamento estratégico, é o que claramente está a faltar e estamos muito focados no curto prazo, estamos muito focados em soluções para resolver já e estamos a adiar um problema e fazer um problema crescer e esse é, de facto, o desafio que temos pela frente. Muito obrigada, Ricardo. Falta aqui uma visão de longo prazo, imagina, é isso que queres deixar aqui como mensagem também, não é? Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Agradeço ao Ricardo Sousa, CEO e cofundador da 121, a sua presença aqui. E já sabe, vamos voltar todos os meses com novos convidados. Já sabe também que os episódios ficam disponíveis no site da EY, nas redes sociais, mas também no YouTube e no Spotify.